começando o nosso programa Tridimensional Entretenimento. Aqui você escuta a melhor música, mas eu vou te falar hoje a gente também vai de entrevista. Pela Tridimensional Web Rádio, nós não temos tempo a perder. A gente cobre todas as entrevistas. E vou contar para vocês, sabe quais entrevistas nós estamos tendo? É só você conferir no nosso canal do YouTube que você vai ver a Fé na Praça. E esse ano de 2026, nós temos cobertura 100%. Então, hoje, aqui no programa Tridimensional Entretenimento, eu também vou entrevistar. E hoje ao meu lado está a dona Gelma. E a gente vai saber um monte de coisa dela. Mas sabe por que ela está aqui? Porque a gente tem aqui patrocinadores. Você sabia disso? Nós estamos com quase 5 anos de Tridimensional Web Rádio. E a dona Gelma tem uma empresa que confiou totalmente na Tridimensional. E aí, ela veio com no grupo, com 2 empresas, trazendo para nós essa maravilha que é ser nossa patrocinadora. Ou seja, você também tem essa chance de estar aqui comigo, sendo nosso patrocinador. E aí, nós vamos conhecer a sua história. E por que você resolveu vir para a Tridimensional Web Rádio? Fica comigo que nós vamos descobrir tudo e mais um pouquinho o que ela tem para trazer para nós. Inicialmente, eu acho que eu chamo de dona. Depois eu acho que eu vou ficando tão íntima que eu acho que o dona some. Mas com muito respeito, pode ter certeza que a gente vai fazer essa entrevista para você aqui na Tridimensional Web Rádio. Com esse programa Tridimensional Entretenimento. E você sabe que eu tô aqui, né? Segunda-feira, toda segunda. Tem dia que eu falho, mas é só de coração, tá bom? Vamos começar essa nossa entrevista hoje e saber quem é essa pessoa maravilhosa, linda, que está ao meu lado. Seja bem-vinda, Gelma. Fique à vontade. Eu tenho costume de dizer assim que não dói. Não dói. Mas a gente tem muita coisa boa para poder falar. Seja bem-vinda e é um prazer recebê-la, porque assim, a Tridimensional vem crescendo cada vez mais. Nós estamos aí 5 anos, quase 5 anos no ar, né? Em setembro nós fazemos aniversário. E foi assim um grande presente que o grupo Paranaíba Diesel veio trazer para nós, né? E Paranaíba Diesel já está aí vários anos na cidade e trazendo essa renovação, trazendo essa parte empresarial. E à frente está ali, né? Uma mulher vencedora. E ela vai mostrar para a gente o que é ser uma mulher empresária também, tá bom? Boa noite, muito obrigada. Boa noite, eu agradeço muito o convite, me senti muito honrada e estar aqui com vocês. Nos tornamos parceiros com a Tridimensional no intuito de suprir a necessidade de informação e de música boa, de todo tipo de comunicação. Como somos empreendedores, a gente gosta de ver alguma coisa começar e continuar como aconteceu, como está acontecendo, e a gente percebe que não vai parar por aqui não, vai ter muita coisa para contar. Eu não vou poder dar spoiler, mas tem razão, tem toda a razão. É isso aí. E assim, a gente fica lisonjeado porque assim, é uma confiança muito grande, né, que vocês empresários têm para trazer para nós, porque cada dia mais a gente precisa de mostrar esse lado verdade, esse momento nosso, né, de trabalhar com o público, né, em geral, e associar o que as empresas têm de proporcionar, aquilo que elas são verdadeiramente, quem está por trás dessas empresas. E aqui na Tridimensional também não deixa de ser diferente, né? Quem somos nós, o que nós fazemos e para quem a gente vai levando essa boa música, sabe, essa conversa gostosa, um prazer receber e conhecer pessoas assim que traz essa luz para nós. Mas me conta aqui, Gelma, quem é essa Gelma e de onde que ela veio para chegar aqui na Tridimensional Web Rádio? Olha, essa Gelma, ela nasceu em Divinópolis. Pode contar? Uau. 62 anos, vou completar, já conto para frente porque eu me sinto assim extremamente bem e isso para mim é um privilégio. Nós viemos para Patos
né, há 39 anos, completou agora semana passada, e viemos a trabalho. Na verdade, Mauro Bernardes, né, que é meu esposo, ele já trabalhava aqui na região. Ele era representante comercial na época, e a gente, depois, isso até a gente estava namorando ainda. E depois, quando a gente se casou, 1 ano e pouco depois, a gente veio. No caso, eu vim, né? Eu brinco muito, porque ele já estava por aqui, que eu conheci Patos de Minas no mapa uma bolinha. E é verdade. Eu não conhecia nada. Não conhecia Patos de Minas, nunca tinha vindo para esses lados. O máximo foi até Luz. Divinópolis é mais para Belo Horizonte. E acontecendo essa oportunidade, a gente decidiu ir. A empresa, né, queria que a gente viesse para tomar mais parte do mercado. Eu não trabalhava nessa época, nessa área, e já tinha, né, um outro tipo de trabalho, mas vim para acompanhá-lo. E aí, daí, ele era representante comercial da Casa Churrasco, em Belo Horizonte, e a gente ficou por aqui, ele trabalhando, e eu me tornei uma dona de casa, mas sempre com o lado empreendedor que não parava. Como Divinópolis sempre foi um polo de roupas, né, de confecções, eu trazia roupas para vender. Fui sacoleira muito tempo e acho uma delícia. Sempre trabalhei com várias coisas por aqui, sempre com a condição de tomar conta, né, dos filhos, que era prioridade. Abdiquei de toda a minha vida profissional, e eu já tinha começado a galgar algumas oportunidades que eu tive por lá. Comecei a trabalhar muito cedo, e aos 14 anos eu já trabalhava no supermercado, e trabalhei numa financeira também. E aí a coisa foi acontecendo. A gente veio e depois de um bom tempo é que começou a surgir a oportunidade da empresa nascer, né? Primeiro, tem um fato muito interessante, que quando eu vim, praticamente na hora de eu sair, minha mãe não queria por lei nenhuma, como sempre, né? Protegendo a filha, nunca quer. Não, da barra da saia. E ela, depois que ela viu que eu não abria mão disso, né? Ela falou, você está indo para a cidade do futuro. E eu até brinquei com o Falcão esses dias. Minha mãe falava que é a cidade do futuro. E assim está acontecendo. Eu vim com essa intenção de ficar por um tempo. E a gente sempre pensando em ir embora. Um ano que vem. E hoje fazem 39 anos que a gente está por aqui. E se a gente for analisar Patos de Minas há quase 40 anos atrás ou mais, porque você está falando a minha idade, eu também, né, eu tenho um orgulho muito grande de poder falar a minha, mas eu não vou contar não, você já sabe, eu não vou contar não. Então, assim, a gente tem algo muito especial em Patos, sim, que é esse processo de evolução, foi muito rápido, né? Já com a faculdade aqui, e Divinópolis cresce ao redor disso tudo com o polo, como você acabou de dizer, de várias empresas que tem lá. Então, assim, se você fizer uma comparação entre Divinópolis daquela época e que é hoje, com essa de Patos de Minas, que tipo de evolução diferente você percebe nessa área empresarial, de Divinópolis para Patos? Olha, na verdade, Divinópolis eu praticamente afastei, né? Eu vou muito lá, mas como é final de semana, a minha família é toda de lá, a gente percebe que a cidade continuou a crescer, mas Patos teve um diferencial que até na época eu já percebi, achei muito interessante e sempre falava. Ele está num ponto estratégico, exatamente no meio do Brasil, né? Próximo de Brasília, mas um próximo que não, entre aspas, não atrapalha, né? Por ser uma cidade mais, né, estruturada. Patos, Brasília fica longe, tem o suporte, mas não atrapalha. Uberlândia, um pouco mais próximo, mas Patos, por si só, conseguiu crescer muito. Na época que eu cheguei aqui, eu estranhei bastante,
porque eu já tinha uma dinâmica de cidade maior, né? Divinópolis sempre foi muito comercial, a parte comercial foi muito grande. Eu já trabalhei lá também com vendas muito tempo. Então a gente percebeu isso, que Patos teve uma época que ficou um pouco estagnada, mas a possibilidade de crescimento, ela aconteceu de uma forma muito rápida e muito coesa e muito consistente. Ela trouxe tudo aquilo que a gente percebia, né? Porque a gente já trazia aquela bagagem de Belo Horizonte, essas coisas assim, e a gente queria e via que Patos tinha condição, e aí foi onde que a gente acabou tendo essa oportunidade, e como o Mauro já tinha uma bagagem muito grande de conhecimento técnico, né? Porque trabalhou praticamente, quando nós começamos, há 22 anos atrás, ele já tinha quase 30, já está praticamente quase uns 50 de profissão. Essa sua percepção é muito interessante, porque quando a gente quer passar mais um degrau da nossa vida, a gente às vezes fica pegado naqueles passados, pegado naquelas coisas, né? E algumas coisas negativas e outras bem positivas. Quando vocês resolveram trabalhar a Paranaíba Diesel, né, que foi esse grupo que depois vocês foram alavancando ele, o que foi esse subir desse degrau? No sentido assim, realmente eu quero dar valor a essa cidade, como mesmo você tendo essa percepção. Porque no início, imagina, 22 anos atrás, era um risco. Ainda era um risco. Mas além de você ter essa percepção de que Patos poderia evoluir, o que da empresa em si te chamou a atenção para vocês ficarem aqui? Olha, um ponto lá no início que eu não toquei, que vou te contar, vai linkar com essa pergunta sua. Quando eu vim para cá, a minha decisão foi tomada porque eu percebia que o Mauro trabalhava uma semana, ele tinha um resultado X. Quando era outra semana que ele tinha que passar por aqui e ir até o Naí, que era a região, diminuía bastante porque ele não ficava o tempo todo voltado. Então eu percebi que o faturamento oscilava. Então eu acreditei, falei, eu vou, e eles falavam muito bem de Patos de Minas, e o Mauro decidiu que na região ele não abria mão, teria que ser Patos de Minas, então a gente veio. E aí vem o link até agora, né? Para agora. Exatamente essa questão. Primeiro, o posicionamento de Patos dentro do território, né? Geográfico. Então, o que acontece? Eu percebia que existia uma possibilidade de se tornar um ponto de referência. Há 22 anos atrás não tinha esse perfil, mas eu acreditava e percebia isso. E como o Mauro era representante comercial, ficava muito tempo fora de casa, eu já olhei lá na frente e pensei, falei, em pouco tempo, a pessoa já vai se sentindo cansado e a gente quer que junta a família. Então, eu sempre trabalhei com esse intuito de ter alguma coisa, alguma empresa. Não tive outras, né, pequenas, que eu mesmo tocava, mas aí foi a oportunidade. Eu peguei e comecei a colocar na cabeça dele. Nós vamos mexer com não compensa e tal. Não, vamos. E ele começou com uma certa forma de trabalho e eu fui acompanhando gradativamente, dedicando o meu tempo, além da família, estruturando todo aquele trabalho dele dentro de um caderno que se chamava Excel. Era um caderno. Então foi muito bacana. Eu falo que eu tenho pena que eu não tenho esse caderno, que seria o início da história, que é muito bonito. E assim, Gelma, é interessante você falando isso, porque aqui eu percebo dois pontos. Primeiro, você é aquela que idealizava. Segundo, sabe aquela história assim de que homem obedece mulher? Tem hora que a gente é o braço direito de verdade, né? Então, a gente percebe dois momentos muito cruciais nessa sua vida amorosa, em que você junta o que é profissional com o que é
pessoal, né, e essa dinâmica de casal. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. O Grupo Paranaíba Diesel está situado em Patos de Minas há mais de 20 anos e é composto pelas empresas Scanvox e Stop Freios. Nossa missão é manter a frota de caminhões cruzando as estradas de todo o Brasil. Nosso atendimento personalizado e ágil tem sido nosso grande diferencial para atender prontamente às necessidades de cada cliente. Paranaíba Diesel, em Patos de Minas, está situada na Rua Doutor Hernani Lemos, 204, Jardim Paulistano. Telefone 34 3821 6001 e o nosso Instagram é @ParanaíbaDiesel. Paranaíba Diesel, nossas peças te mostram o caminho. Estamos de volta com o nosso programa Tridimensional Entretenimento com entrevista. E hoje eu estou aqui recebendo a Gelma, do grupo Paranaíba Diesel. Paranaíba Diesel foi um dos primeiros patrocinadores da Tridimensional Web Rádio. E falando em Tridimensional Web Rádio, você já entrou aqui no nosso perfil? Aí eu quero te perguntar, já curtiu? Já compartilhou? Já entrou nas outras redes sociais? YouTube, Facebook... Já entrou todas nessas aqui? Inscreveu? Compartilhou? Ativou o sininho? Então tá na hora de você fazer tudo isso e continuar comigo aqui nessa entrevista deliciosa com a Gelma. E eu tava conversando com ela e aí a gente vai aqui trazer um movimento, sabe, um pouquinho assim polêmico, porque eu acho que as pessoas têm hora que não entendem muito bem o que é mulher mandar, né? Mas nós vamos descobrir o que é isso, como que a mulher não só manda, ela vai determinando caminhos. E o homem que geralmente escuta, ele sai ganhando. E os que não escutam, quer ser atrevido, às vezes ele perde. Mas a Gelma vai contar para nós como que ela conseguiu convencer o Mauro de que tudo isso poderia ser possibilidade. Gelma, conta para nós, porque eu acho que tem um monte de mulher aqui querendo saber que idealismo é esse, que firmeza é essa, que força é essa de trazer a mulher, que na época era bem moça, porque ia casar, ou estava quase casando, transformou-se em mãe, ainda empreendedora, dona de casa, e ainda teve essa visão de conectar todo esse conhecimento com uma empresa que hoje a gente sabe aí que está sempre num processo de alavancar, né, faturamento, melhorias, né, conhecimento em toda a região, né, que a gente vai falar disso também. Olha, uma das coisas principais que me levou a ter esse tipo de insight, né, e uma perspectiva, uma visão de possibilidades, foi o conhecimento técnico que o Mauro tem, que tinha na época já, uma pessoa extremamente dedicada à família, um profissional de primeira linha, desde sempre. Toda a vida ele foi o que ele queria fazer, ele sempre fez bem feito. E o envolvimento que ele tem com as pessoas, o carinho que ele tem com as pessoas e a forma que ele trabalhava atendendo os clientes. Eu achei tão interessante uma vez que ele recebeu um telefonema e o cliente queria uma determinada mercadoria. Aí ele falou assim, olha, eu tenho, mas está muito caro, você pode comprar aqui, fulano de tal tem. Na hora que ele desligou o telefone, eu falei, você tá louco? O cara quer te comprar? Ele falou, mas não adianta, porque ele vai saber que eu comprou mais caro e eu vou perder a confiança dele. E isso me chamou atenção demais, porque eu percebia sempre ele tinha o cuidado de tratar as pessoas com respeito, como até hoje. É uma pessoa extremamente dinâmica, envolve todos no trabalho que querem continuar, que querem estar juntos, que querem crescer. E ele sempre fala, ninguém trabalha para a empresa, todo mundo trabalha para si próprio.
A empresa recebe o resultado do trabalho enquanto você está na empresa. Mas você vai levar o seu trabalho. Então, ele tem uma sabedoria muito grande. E eu percebia isso nele, da forma de trabalho que ele sempre teve. Então, o principal é o comercial, né? A estrutura do administrativo é extremamente importante. Ela é a principal também no outro momento, né? É um outro setor. A empresa não é só comercial, a empresa não é só administrativa, mas ela começa no comercial. E ali, o que acontece? Eu vi que existia a possibilidade de ter uma oportunidade diferente, né? Que a gente poderia continuar trabalhando e não tão dependente, né? Daquilo que o trabalho seria da gente, que ele era representante comercial, então é totalmente diferente. E aí, com parcerias e pessoas que foram chegando, que foram se adequando àquele tipo de trabalho, e ele, como empreendedor, começou uma coisa muito interessante na empresa que eu achei bem no início. Ele tinha uma parceria com todas as outras empresas do mesmo segmento, que ele nunca tratou como concorrente. Ele sempre tratou como parceiros também. Tanto é que ele emprestava peças e pegava emprestado. Ele criou esse círculo, né, entre as empresas que se autoajudavam. Então, ele sempre trouxe alguma coisa diferente para dentro da empresa. E ele sempre tinha essa visão. Várias situações que eu vivenciei antes me deu essa segurança e eu tive esse feeling de enxergar isso nele e incentivá-lo a acreditar nisso. Ele nunca foi uma pessoa que pensou nisso. Eu também nunca tinha pensado, não era uma pessoa que pensava na gana disso tudo. Não, eu falo que eu nunca trabalhei por esporte, isso é lógico, ninguém trabalha por esporte, mas eu nunca trabalhei por dinheiro. Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar, eu tenho prazer em estar ali, em estar com as pessoas, em tentar ajudar as pessoas a entenderem que a vida começa no dia a dia, que aquilo tudo aconteceu porque a gente sabe fazer. Eu falo muito, a gente não precisa de ganhar muito, a gente precisa saber usar o que tem. Aí sim, aí as coisas acontecem. Porque tem tanta gente que tem pouco e vai conseguindo, e tem tanta gente que vai com muito e sai sem nada. Então não é o muito, é o saber usar o que tem. Então, isso, nós temos uma parceria, né? Eu e o Mauro, nós temos uma parceria assim, muito interessante, porque são 22 anos de empresa e 45 de convivência, né? 40 de casado, mais 5 de namoro. Então, não é pouca coisa. E a gente consegue a trancos e barrancos, né? De vez em quando acontece, é normal, mas a gente sabe lidar com isso e a vida. A minha avó falava assim, Gelma, o casal, ele nunca pode dormir brigado. Você pode brigar o dia inteiro, mas na hora de dormir, não é para dormir um de costa para o outro, porque isso acaba com o casamento. Eu tenho certeza que isso, então, nunca deve ter acontecido aí. Eu vou ser sincera, aconteceu, né? Mas a gente soube lidar com isso, né? É uma coisa natural de casal, mas a gente teve a persistência de continuar, né? Em todas as dificuldades, em todos os momentos. E hoje a gente lida com muita serenidade. Vai com o pé nas costas mesmo, né? Aí a coisa vai dando certo, porque ele sempre, né? A mulher já tem um instinto natural da maternidade de família, né? Agora o homem, quando ele tem esse instinto familiar, ele é muito mais interessante, assim, é uma forma de trato diferente. Então, o Mauro, ele sempre teve, eu brinco muito que às vezes é assim, ele é a mãe, eu sou o pai. Porque ele é que, não. E ele sempre foi até com as pessoas que ele relaciona. Ele trata as pessoas como se fosse
dele, né? Assim, dele no sentido de família, lá na loja é uma graça. Ele vai para a cozinha e faz comida e chama o pessoal e passeia e faz é uma piada, né? Assim, uma piada boa. Eu já tenho uma certa dificuldade, até digo isso, não porque eu não fui criada assim, minha família já era mais reservada, assim, mais fria. E ele não, ele chama e vai, dinâmico, a família era muito grande, então isso tudo acontece. E essa empresa sua, ela é familiar? Seus meninos também trabalham com vocês? Sim, nós temos a empresa familiar. Nós temos, os 2 filhos estiveram na empresa, né? E o Bruno, ele está na empresa. A Bianca, ela deu uma afastada que ela tem um outro projeto. Mas ela sempre trabalhou conosco também. Então ali vocês trabalhavam ali naquela dinâmica sistêmica de que eu precisaria estar ali porque isso tudo é nosso e tudo se alavanca conosco, né? Olha, assim, a gente, lógico, né? A gente está com a dinâmica ali, a gente tenta trazer para acompanhar, né? Mas isso não é de uma necessidade, não. No entanto, o Bruno trabalhou com fotos muitos anos. Ele foi até um precursor aqui, numa época, né, que ele trabalhou com essa área. A Bianca também teve outros empreendimentos que ela também se lançou nessa, teve, né, um tempo também muito bom, uma dinâmica muito boa, tem uma dinâmica assim, muito interessante, ela é bastante aguerrida, ela é bastante interessada em conhecimento e tem, né, um temperamento assim, de busca muito grande. O Bruno também tem uma sensibilidade muito grande, tem uma dinâmica bem diferente, ele é mais futurista, então isso assim, tudo agrega, né? E a gente vai trabalhando isso e é muito legal. Isso é muito importante, falando dessa forma, porque assim, tem tantos pais que querem que você segue aquela profissão, daquilo que eu estou fazendo aqui, você tem que continuar aquilo, que a empresa é assim, você tem que continuar. Tem muitos pais que são assim. Então, tratando aí como você está explicando, falando do Mauro, né? Então, eu estou percebendo aqui que a forma de como eu posso trabalhar a minha empresa, eu posso levar vocês, filhos, a algo diferente daquilo e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu entendo que isso hoje é mais tratado com mais tranquilidade, porque, né, assim, as pessoas hoje, os jovens hoje, eles têm uma visão de mundo muito mais aberta do que a gente tem. Os jovens hoje, eles já entram no período já de se tornar um profissional com conhecimento técnico, com conhecimento assim, de mercado muito maior que a gente. Então, hoje eles já entram com praticamente definido, né? Se não, eles têm pelo menos uma visão de que as coisas são diferentes. Então, uma coisa que eu acho muito importante é a pessoa fazer aquilo que gosta. Às vezes não é possível fazer no primeiro momento, né? Porque as coisas não acontecem como a gente quer. A vida não é como a gente quer, a vida é como ela é. Então, a gente vai adaptando. A gente vai adaptando. Então, é muito importante você tentar adaptar, né? Você tem que aprender a adaptar. E isso, para mim, foi uma escola. Aqui em Patos foi uma escola, porque eu nunca imaginei que eu ia mudar. Então, eu tive que aprender a trancos e barrancos. E não é fácil mesmo, mas é possível. Então, basta a pessoa procurar enxergar o mundo de uma forma diferente. E vou falar mais uma coisa, ter boa vontade. Muita. Porque sem boa vontade para fazer alguma coisa, para você buscar essa melhoria, a gente não vai para lugar nenhum. Lugar nenhum. A boa vontade é a mola do mundo, é a mola. No entanto, até existe uma brincadeira, né, uma frase muito interessante. Se você precisa de alguém, procure aquele que está mais ocupado. E é verdade, porque é a boa vontade. O senhor do tempo, ele arruma um pedacinho
para a gente fazer uma coisa. Porque o tempo não muda. Mas Não. a forma de como você usa o tempo muda tudo, né? É o fato. O dia tem 24 horas para todo mundo. Uns fazem, outros não fazem. Por quê? Porque uns escolhem fazer, outros escolhem não fazer. Então, a escolha do uso do tempo, ela é extremamente essencial. E a boa vontade traz essa facilidade de você optar por algo que você queira fazer e vai trazer para os outros algo melhor. Gente, vocês estão percebendo que isso aqui não é só uma entrevista? Isso aqui é uma aula de dinâmica. Dinâmica de ser humano. Dinâmica de melhorar todos os dias a sua vida. É um exemplo que a gente tem. Então, assim, creio que você, no seu patamar de vida, em qualquer que ele esteja, primeiro, utilize bem sua mente. Saiba das suas escolhas. E para que você tenha essas suas escolhas de modo ponderado, usa a boa vontade. E a Gelma está aqui mostrando isso aqui para nós. E daqui a pouquinho eu volto com mais um pouquinho da nossa entrevista com a Gelma, do Grupo Paranaíba Diesel. A viagem dos seus sonhos, as férias tão desejadas, começa com a Atlas Tour, agência de viagem. Com a Atlas Tour, você viaja com conforto, segurança e qualidade. Venha desvendar o mundo, conhecendo novos destinos, novas culturas e paisagens deslumbrantes. Escolha seu destino e deixe o restante por nossa conta, que auxiliamos você em toda a sua viagem. Fique ligado nas ofertas da Atlas Tour. Com uma viagem bem planejada, você vai poder desfrutar de momentos inesquecíveis com sua família e seus amigos, além de realizar o sonho de conhecer inúmeros cantos do Brasil e do mundo. Desvende o mundo com a Atlas Tour. Nosso Instagram, @AtlasTourPatos. Telefone 34 99725 6481. Estamos de volta com o nosso programa Tridimensional Entretenimento, em entrevista hoje com a Gelma. A Tridimensional Web Rádio, vocês sabem, né? Não para. E nós estamos aqui sempre com você. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais. Tá aqui, tá? O nosso endereço de rede social, YouTube, Instagram, Telegram. Ó, até o Telegram tem, né? Gente! Não, e vou contar uma coisa para vocês. A gente tem tudo isso que a gente passa aqui, a gente tem também a nossa programação no SoundCloud. Eu esqueci de falar para vocês, né? SoundCloud, @Tridimensional Web Rádio. E aí você pode ouvir todos os programas que nós temos aqui na Tridimensional. E são programas, gente, que não tem como você perder algum. Sabe por quê? Porque a Tridimensional Web Rádio, 24 horas no ar. Nós temos programação todos os dias da semana. E o meu programa são todas as segundas-feiras. Mesmo que eu não esteja aqui, ou mesmo que tenha acontecido alguma coisa, você sempre vai me encontrar na segunda-feira no SoundCloud. Lembrando que você precisa inscrever no nosso canal, você precisa seguir nossas redes sociais. Sabe por quê? Porque a gente tem prêmios, a gente tem brinde e vários sorteios aqui pela Tridimensional Web Rádio. E nós vamos continuar com essa entrevista que tá um espetáculo. De verdade. Eu acho que eu vou até convidar a Gelma já de antemão para voltar aqui, porque nós vamos falar, não é só de empresa, não. Nós vamos falar de mulher empreendedora e mulher familiar. Acho que eu achei uma brecha para trazer ela de volta, né? Pode ser, Gelma? Vamos lá, ué. Ok, já está convidada, hein? Um prazer. E a gente vai descobrir agora o que é esse Grupo Paranaíba Diesel na sua íntegra. Gelma, trabalhar com uma empresa desse tamanho hoje, lógico que não foi de uma vez, ela veio crescendo. E não é só uma, porque tornou-se um grupo. Como que é esse processo todo que vocês têm, essa quantidade de funcionários, as regiões que vocês, né, abrangem aqui? Como que vocês lidam com tudo isso dentro da empresa? De forma empresarial mesmo, administrativa? Olha, sempre, o intuito de buscar novos caminhos, de buscar novas pessoas, novas ideias, é um crescimento conjunto, né?
A empresa não cresce se as pessoas que estão lá não crescem. Então, a gente trabalha muito isso, que as pessoas têm que entender que o crescimento pessoal é extremamente importante. Então, a gente busca treinamentos, a gente busca as parcerias, a gente sempre está buscando servir, mas servir bem. Servir sempre e servir bem. E para isso, a gente precisa estar com pessoas que queiram enxergar um futuro ali. Buscamos pessoas para trabalhar que estejam com interesse de continuidade. Então, estamos hoje com a parceria com a Vanessa, que é uma psicóloga que trabalha com esse treinamento. E ela tem dado um resultado muito grande para a gente, um trabalho especial. Ela traz sempre novas ideias e a gente sempre buscou isso, tanto na parte pessoal, né, no RH, como também na parte comercial. O Mauro trabalha isso aí muito, sempre buscando novos fornecedores, oportunidades de trazer para os clientes mercadorias de qualidade e com condições melhores, né? A ideia do Mauro é solucionar problemas. Então, ele sempre tem algo a oferecer que agrega para o cliente naturalmente. Ele não faz isso como técnica, né, teórica. Não é uma teoria. É uma prática mesmo. Ele nasceu com isso. A empresa já, quando ela, né, começou, ela já tinha isso aí. Porque ele sempre procurou trazer uma solução melhor. Então, é o ganha-ganha. Ele trabalha o ganha-ganha. Todo mundo tem que sair ganhando. Então, isso traz uma confiabilidade muito grande dos clientes e fornecedores que querem permanecer com a gente. Então, nós já passamos por várias situações interessantes que fornecedores vinham até a gente, né? Hoje, nós já nos tornamos uma referência regional. E só para o nosso público saber, quais são, né, na verdade, porque são muitos, a gente sabe, mas para eles saberem quais são os produtos que hoje vocês mais trabalham e abrange qual tipo de nicho? Olha, o nosso segmento é autopeça da linha pesada, né? Diesel, Ford, Scania, então Volks, então todo na linha de caminhão, carreta, de trem, alguma coisa de trator. Então, mas essa gama de oportunidades, ela traz, as duas empresas vieram a crescer com o mesmo segmento e mercadorias diferentes. Nós temos a Paranaíba Diesel, que trabalha mais com roda. Eu sou mais do administrativo, então eu não tenho assim, uma informação muito grande sobre isso, né? Detalhada. Mas são rodas, são parte de motor, então tem essa parte de peças maiores. Agora, a miudeza é stop freios, né? Que aí ela tem são arruelas, parafusos, mangueiras, né? Essa parte menor. Então, com essa união, a gente consegue levar para os fornecedores, para os clientes, para os clientes, uma gama de itens que ultrapassa 10, 12 mil itens. E vocês hoje atingem assim, várias cidades da região, inclusive Brasil inteiro, né? Sim, nós já vendemos até para fora do estado em vários estados. E a gente sempre tem essa abertura, né?
Se há necessidade, e a gente tem essa ideia, né? E já tivemos outras lojas fora de Patos, né? Hoje nós temos aqui em Patos, mas a gente, a coisa acontecer, a gente vai na onda e vamos tentando. Eu já percebi uma coisa. A Gelma mostra para mim que é assim, eu ponho o pé que o universo faz o caminho, que Deus coloca o caminho. E é com muito pé no chão, né, Gelma? Sim, tem aquela frase, né? Pé no chão e cabeça nas nuvens, né? Então, eu falo o contrário. Primeiro, a cabeça nas nuvens. Se você não estiver com Deus no coração e pensar que nós temos um Pai que nos ama e quer que todos estejam bem, e que a gente é um instrumento que, através de Jesus Cristo, Ele mostrou para nós que a gente não vive sozinho. Então, por isso é que eu falei agora há pouco, né, que o dinheiro é necessário, o trabalho é sagrado, mas a vontade de trabalhar, a boa vontade que você disse, os homens de boa vontade vão conseguir. Então, a boa vontade é o que leva aos valores da pessoa em todo lugar que ela está. Se ela está na família, se ela está no trabalho, se ela está em lazer, se ela está em qualquer lugar. Ela tem que ter uma ideia, uma cabeça, um coração aberto para poder trabalhar, para poder fazer a coisa acontecer. Se focar só em questão de valores, só em questão material, a coisa não flui muito, não. Ela vai. Mas a gente precisa de pensar diferente. Eu acho que esses valores você coloca muito bem, porque são a própria virtude, né? Sim. Essas virtudes, o caráter, realmente, porque eu acho que esse não tira, né? E tenho eu a impressão, porque a gente tem um colega aqui na rádio, que está ali com vocês ali, Sim, né? Ele está ali, fala, e eu vou falar para você uma coisa, não é porque eu estou aqui na sua frente, nem na frente de ninguém, não. Ele enche a boca tão grande para falar, de querer tanto estar ali, que ele se desempenha, né? Eu estou falando aqui do Marcelo Paulista, que inclusive tem um programa no sábado, Viajando ao Passado. Gente, escuta, às 14 horas. É bom mesmo? Escuta, não é? É uma delícia. É uma delícia, vocês não percam. E o Marcelo tem uma voz de locutor, né? Isso. Uma voz bacana. muito boa. Então, o Marcelo trabalha com a Gelma lá no Grupo Paranaíba Diesel. E eu tenho certeza que tudo que você está falando realmente representa essa dinâmica de vida, porque assim, é algo que está ali no envolvimento da pessoa sempre querer crescer, sempre querer aumentar, né? É uma escolha que faz realmente, né, Gelma? E para estar ali na empresa, é currículo, é indicação? Como que o nosso ouvinte, o nosso telespectador aqui de rede social, quiser ingressar lá, tiver todas essas qualidades, tá? Primeiro, boa vontade. Vai procurar vocês. Eu falo muito essa questão de boa vontade. Eu procuro pessoas, lógico que conhecimento técnico é extremamente importante. Lógico. Só que conhecimento técnico sem a boa vontade, você não produz. Agora, a boa vontade sem o conhecimento técnico, você pode não produzir tanto, mas você produz. E conhecimento não te tira. Porque você aprende com boa vontade, você aprende mais conhecimento. Isso, então esse que é interessante. E essa outra questão, para poder ingressar lá na empresa, nos determinados momentos a gente tem a seleção através da Vanessa, né? Vanessa Cacheta, ela tem pode entrar em contato com a gente passa todos os processos, né, que são feitos através de enviar currículos, a seleção passa por ela e depois passa para a gente, né? E serão muito bem-vindos, né? As pessoas que queiram, principalmente na parte de vendas, a gente tem aberto para a hora que, se chegar um vendedor que queira trabalhar conosco, pode ter certeza que
ele vai ter uma oportunidade. Detalhe, não precisa ser só vendedor. Quando a pessoa entra na empresa, vamos dizer pela parte comercial, tá? Já temos muitas pessoas que começaram como vendedor, como entregadores e hoje estão em vendas. Outros que começaram dentro do estoque e foram para vendas. E muita gente que entra, passa pelo estoque já com o intuito de vendas, né? Então, essa oportunidade de crescimento, ela existe para qualquer um. Não só de quem está entrando como entregador, e não só homens, tá, gente? Vendas também para mulher, nós estamos abertos. E se as pessoas do próprio administrativo quiserem ir para a venda, ok, não tem problema nenhum. A gente está aberto a isso. O que importa é a pessoa estar bem, sentindo bem e produzir. Tanto para ela, quanto para a empresa, né? E um detalhe que eu quero salientar, pegando a dica que você deu, a oportunidade de citar o Marcelo, que trabalha com vocês aqui. E ele é um dos que aconteceu isso. Ele trabalhou conosco uns meses, não me lembro bem, 6 meses, por aí, por aí. E por determinadas situações, ele saiu, né, e foi para outras empresas. Trabalhou durante um tempo, uns 3 anos, se não me engano, não me recordo mais. Eu lembro que depois, com a nova oportunidade, ele voltou e já está com mais de 6 anos. Ele é tem 7 anos, 6 não, são 7 anos que ele está de volta. Ele é um dos que aconteceu isso. Nós temos uns 4, se não me engano, lá, que já passaram por nós, foram e voltaram. E hoje estão lá felizes. E falam aos 7 cantos, que não sai de lá fácil. Eu fico super feliz, super honrada com essas pessoas que voltam, porque isso para nós, não só para mim, para nós, todos, tanto eu, Mauro, Bruno, Bianca e os outros que estão ali, é uma prova de que nós estamos fazendo a coisa do jeito certo. Não acertamos sempre, mas estamos aí. Eu fico muito feliz e vocês podem conferir no Grupo Paranaíba Diesel, tem o site, tá? E aqui também na nossa tridimensional web rádio, aqui embaixo, você vai ter o @ também do Grupo Paranaíba Diesel. E você pode enviar currículo para lá, tá? Eu tenho certeza que com sua boa vontade e com vontade do Grupo Paranaíba, você vai saber. Tá bem empregado, pode ter certeza. Marcela aqui é uma testemunha disso, tá? Quem sabe depois eu dar um depoimento, né, Gelma? E conta para vocês. Gelma, para a gente finalizar, qual é o recado, qual é a frase de ordem para quem quer entrar aí como uma mulher empreendedora e com um trabalho bem dinâmico, com essa capacidade de idealismo, de boa vontade em trabalhar? Qual o recado você deixa para os nossos instagramáveis, youtubers, todo mundo? Olha, a pessoa tem que ter uma boa vontade, é o primeiro passo. Querer servir as pessoas, querer fazer a coisa que as pessoas precisam, que as pessoas gostem e que você pode levar. Persistência, muita persistência. A capacidade de honrar os compromissos. Porque se você conseguir honrar seus compromissos, as coisas podem andar mais fácil. E um pouquinho de cada vez. Não tenha pressa. O tempo passa. Faça ou não faça, tenta passar, então vamos fazer. Muito obrigada pela sua presença. Fiquei muito feliz de saber dessa dinâmica sua. Estou lisonjeada e já estou te convidando para a gente falar mais sobre isso depois. E você está esperando o quê? Para ter sua boa vontade, alavancar na sua vida e seguir sua vida com o tempo para fazer o que você precisa fazer. Um grande beijo e muito obrigada. E até a nossa próxima entrevista. Obrigada.